Odin. Um romance de gárgula protetora. Livro 3 da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton. 36. Quem é Olaf? Ah, ele era o zelador daqui. Nem durou um dia. Trabalhar aqui é tão ruim assim? Não, ele chegou ao trabalho, mas recebeu uma mensagem de que sua esposa havia sofrido um acidente, então teve que ir ao hospital. Um acidente de escalada, onde ela caiu e quebrou o braço, e precisava de cirurgia. Então ele foi ao hospital para segurar a mão dela e cuidar dela e tal, só que uma das enfermeiras pegou esse vírus. Sabe, aquele que todo mundo está enlouquecendo agora, mas ela não sabia que estava com ele, então passou para, bem, praticamente todo mundo. Olaf. A esposa de Olaf, além de um monte de outros funcionários e pacientes. Então eles puseram todo o hospital em quarentena. E quando você pensa que finalmente vão deixá-los ir para casa? Olaf fica doente. Muito doente. Tipo, complicações com o vírus, e é mandado para a UTI doente. Então é a esposa dele quem segura o telefone, enviando mensagens para o grupo de chat do laboratório. Eu verifiquei esta manhã, e parece que ele finalmente recebeu alta, mas de jeito nenhum foi liberado para trabalhar. Especialmente um trabalho físico, como o de zelador. Mas o problema é que não se pode demitir alguém por ter sido infectado, e a universidade não pode contratar alguém novo para substituí-lo, mesmo se Cal não estivesse nas montanhas. Então Olaf é o zelador que não temos. Temos os uniformes dele, o crachá de segurança, praticamente tudo, exceto o homem para quem são destinados. Ele se parece com Olaf. Como eu vou saber? Nunca o conheci. Mas ele está usando o uniforme do Olaf, com o nome dele, então é seguro dizer que tem o mesmo tamanho. Então por que você não contou a ela? Porque nunca pareceu haver um bom momento para dizer a ela que minha última lembrança de mais de 1000 anos atrás era ter meu coração arrancado por uma bruxa que lançou um feitiço em mim, antes de me enterrar vivo. Essa é sua última lembrança? Não as coisas que Eric disse sobre mim? Eric era um saco de vento que adorava falar, mesmo quando qualquer homem sensato já tinha parado de ouvir. Eu me recusei a partir o pão com ele, pois sabia que nunca conseguiria manter a comida no estômago. Uma taça de vinho temperado de seu curandeiro foi toda a hospitalidade que pude suportar no salão de Eric. Ao contrário de alguns. Havia uma razão para isso, eu te prometo. Disso estou certo. Eu estava tentando envenenar os filhos de Eric. Como ele havia matado minha família, eu queria que ele sofresse também. Antes de matá-lo. Pena que não teve sucesso. Não sei se tive ou não. Os venenos eram do tipo que agem lentamente, ao longo de vários dias. Quando os filhos morreram, já estávamos amaldiçoados. Você ouviu algo sobre Eric desde que acordou? Apenas sobre sua bruxa e a abominação. O homem-lobo dela. Eu tenho ouvido a voz dela nos meus sonhos. Ela nos chama, tenta nos despertar. Será que ela não sabe que já estamos acordados e obrigados a proteger? Ela ainda nos procura, então talvez não saiba. É por isso que estamos aqui. Juntos podemos derrotá-la e a abominação, e remover essa maldição sobre nós. Não posso te ajudar. Estou obrigado a protegê-la, e para fazer isso, devo retornar ao meu sono. Se ela não tiver o corpo de um homem do nosso tempo, enfrentará um julgamento por roubo. Isso não vai funcionar, sabe? Acordado ou dormindo, você não é mais humano, e temos tecnologia agora que mostrará isso. Mas ninguém acredita em maldições ou magia ou nada disso hoje em dia, então ninguém acreditará nos resultados. Ela parecerá uma tola. Todos nós pareceremos. Então, precisamos de outro corpo. Um que não seja meu, seu ou de Thor.
Você sabe onde o resto dos nossos homens foram enterrados? Não. A bruxa os levou embora. Ela disse que eu os veria novamente quando fosse hora de liderá-los à vitória em nome de Eric, e não antes disso. Alguém explodiu em gargalhadas. Como se você fosse algum dia servir a Eric. Há muitas coisas que eu faria para preservar as vidas dos meus homens, embora eu temesse que ele não honrasse o acordo. Ver vocês aqui, ouvir suas vozes novamente, traz alegria ao meu coração que eu nunca pensei sentir de novo. Olha, esse bromance florescendo aqui é realmente adorável, e acho que deveríamos absolutamente voltar a isso mais tarde, provavelmente com pipoca e bebidas, mas você não acabou de dizer que todos vocês vão continuar amaldiçoados a menos que possam derrotar essa bruxa, e que para fazer isso é preciso vocês três, e vocês, rapazes, precisam de nós três, porque nunca sobreviverão nesta época por conta própria. Sim. Mas para garantir que tenhamos 3 de nós, e a pobre Freja não seja presa, precisamos encontrar um corpo no gelo. O tipo de corpo que Cal só encontrou uma vez em uma década de busca, e então era apenas você. Eu encontrarei um. Não temos uma década. Só temos 2 dias, e com essa coisa da luz do sol, são apenas 2 noites na verdade. Um dia e uma noite é tudo o que preciso. Um dia procurando no gelo, e uma noite para trazer o corpo de volta para cá, voando. Você tem que garantir que o corpo seja velho o suficiente. Pelo menos 1000 anos, talvez mais. Perfeitamente preservado, para que pareça que está apenas dormindo. E nada de nazistas. Que raios é um nazista? Bem, ele provavelmente estaria usando um símbolo como este em suas roupas em algum lugar. Vários deles explodiram em risadas. Esse é o brasão da família de Odin. Se ele estivesse vestindo roupas, você teria visto esse símbolo nele. Então quais são as chances de encontrar o corpo morto de um dos parentes de Odin no gelo? Muito baixa. Na minha família queimávamos os corpos dos nossos mortos, e eu fui o último que restou quando lutamos contra Eric. Então, deixe qualquer um usando esse símbolo ou em roupas modernas que você não reconheça. E mantenha a distância da bruxa. Se você voar de volta esta noite, terá todo o amanhã para procurar, e retornar na noite seguinte, antes que a polícia chegue. Você acha que consegue fazer isso? Por Odin e sua amada, eu farei. Mas primeiro, devo devolver o broche da sua esposa. Thor, você o tem? Sibyl disse que precisava colocá-lo em um lugar seguro. Você pode pegá-lo, Sibyl? Silêncio. Ela se mexe. Freja queria acreditar que estava sonhando, mas conhecia aquelas vozes bem demais. A maioria delas, pelo menos. Mesmo que nada do que dissessem fizesse sentido. Talvez ela tivesse sofrido uma lesão grave na cabeça, quando perdeu o controle do scooter, e nada disso fosse real. Toda a semana com Olaf e a múmia de gelo desaparecida. Ela abriria os olhos e... Olaf sorriu para ela. Como está se sentindo? Ela semicerrou os olhos para ele. Como você não está morto? Você estava frio como um cadáver e nu. Agora ele estava usando seu macacão novamente, com seu nome no bolso do peito e tudo. Como se ela tivesse imaginado tudo. Você pode olhar na geladeira e me dizer se a múmia de gelo está onde deveria estar? Porque isso resolveria todos os seus problemas. Bem, a maioria deles. Ela ainda teria uma lesão na cabeça, mas o sistema de saúde aqui na Noruega era tão bom quanto o de casa. Ela não teria que ir para a prisão, e nunca mais comeria pizza de abacaxi novamente. Mas talvez aquela coisa com a geleia. Ele franziu a testa. Loki cuidará para que você tenha seu corpo antes que a polícia chegue. Loki. O homem que iria caçar corpos se chamava Loki? Não. Isso era uma má ideia.
Freyja se levantou com esforço, saindo da mesa e ficando de pé com as pernas trêmulas. Ela tinha que chegar à geladeira, para ver por si mesma. Ela conseguiu chegar à geladeira e até abrir a porta, mas teve que se segurar nela, porque suas pernas ameaçavam ceder sob ela. O carrinho de necrotério vazio estava lá, assim como estivera toda a semana. Sem água agora, mas aquela lança estava lá, como se o cadáver a tivesse esquecido quando se levantou e saiu. Olaf. As mãos dele repousaram firmemente em seus quadris, apoiando-a. Meu nome é Odin. Eu provavelmente deveria ter te contado antes, mas parecia uma coisa tão pequena, quando era mais importante garantir sua sobrevivência. Ela afastou as mãos dele com um tapa. Ah, e já que estamos falando de coisas pequenas que você deveria ter me contado, que tal sua esposa? Não achou importante mencionar que tinha uma dessas? Ele suspirou. Eu tive uma esposa. Ela morreu há muito tempo. Antes ou depois do seu filho morrer? Ou você mentiu sobre isso também? Na verdade, eu não sei. Eu tinha uma esposa e 2 filhos, e ela morreu defendendo-os quando nossa casa foi atacada, e eu estava fora. Quando voltei, todos estavam mortos. Minha família inteira. E assim, sua raiva se dissolveu. Pobre Olaf. Odin ou quem quer que fosse. Perder toda a família em uma noite. Sinto muito pela sua perda, ela sussurrou. Foi há muito tempo. Mais de 1000 anos, se li corretamente seus livros de história. Eu os lamentei como era apropriado, como todos nós fizemos. Então parti em busca de vingança, o que de alguma forma me levou a chegar aqui e te conhecer. É o destino, disse Odin, estendendo as mãos para ela. Freyja não as pegou. Você espera que eu acredite que o corpo no gelo era você? As pessoas não dormem por 1000 anos e simplesmente acordam, prontas para resgatar pessoas e fazer sexo a noite toda. Isso não é medicamente possível. Você precisaria de muitas células sanguíneas vivas e oxigenadas para ter uma ereção para começar. E o inglês nem existia há 1000 anos. Eu mal entendo Shakespeare, e isso foi há apenas 400 anos. Isso é insano. Você é insano. Devo ter batido a cabeça, porque nada disso faz sentido. Devo ter imaginado você e os outros. Sibyl e Jorun são do seu tempo, enquanto Thor e Loki são do meu. Você pode falar com todos eles. Eles confirmarão que tudo o que te contei é verdade. Eles vieram aqui, para impedir que você usasse a ciência para descobrir o que somos. Não humano. Era isso que Jorun havia dito, não é? Ele não era humano. Nenhum dos homens era. Ela estava quase com medo de perguntar, mas estava ainda mais assustada com o que poderia acontecer se não soubesse que tipo de criatura ela tinha dormido, acreditando que ele era um homem, quando era algo completamente diferente. O que vocês são? Nós os chamávamos de Draugr, em nossa língua. Acho que na sua, a palavra é gárgula. Os mortos que não estão mortos, protetores ligados pela magia para atender ao chamado de defender a terra em que estão enterrados, e aqueles que nela habitam. Você me convocou para salvá-la naquela noite na neve, e novamente esta noite. Você também tem o poder de me fazer voltar a dormir, quando eu tiver cumprido meu propósito, como eu estava quando você me viu ali. Odin apontou para o carrinho. A mão dela se estendeu, antes que ela pudesse realmente pensar sobre o que estava fazendo, e agarrou o braço estendido dele. Sua carne estava tão quente quanto a dela, talvez até mais quente, como se ele estivesse vivo, não morto. Era tão macio quanto um músculo duro, não. Isso não faz sentido. Como você pode estar morto, mas não morto? Odin deu de ombros. Uma bruxa lançou uma maldição sobre mim. Sei muitas coisas, mas os caminhos das bruxas estão além de tudo o que aprendi. Muito parecido com sua eletricidade, temo. Meu corpo é pedra viva.
Meu coração não bate mais e não preciso mais de comida, bebida ou ar para respirar, mas o feitiço me dá a força de que preciso para te defender, e o conhecimento para entender suas palavras, embora fossem desconhecidas para mim. Até mesmo minha virilidade é feita para o seu prazer. Como homem humano nunca conheci tal resistência, e tudo o que tenho, tudo o que sou, é tudo para você. Você me convocou do meu sono para te servir, e me deleito em fazê-lo. Ele baixou a voz para um rosnado grave. Especialmente quando você me leva para sua cama. Freyja sentiu o rosto esquentar. Ela não sabia para onde olhar. Ela tinha dormido com um homem que era na verdade um monstro. Eu pensei que as gárgulas fossem grandes e feias, com asas e chifres e coisas assim. Ela soltou. Odin inclinou a cabeça. Freyja piscou, e o homem que ela conhecia havia sumido. Em seu lugar estava um demônio com chifres e asas. Um demônio com o rosto de Odin, e até mesmo seu tapa-olho. Merda, ela sussurrou recuando até bater na parede. Não ousava tirar os olhos da criatura. Mas veja, estou aqui para obedecer aos seus comandos. E você me teme nesta forma, enquanto deseja transar com a minha outra forma. Diante dos olhos dela, ele se transformou de volta em um homem. Então é assim que apareço para você, para que eu possa melhor servi-la. Qual deles é realmente você? Odin gesticulou para seu corpo. Esta é a aparência que eu tinha como homem, no meu tempo. A maldição me permite me transformar naquela criatura, para que eu possa protegê-la melhor. Thor me disse que nossas asas são fortes o suficiente para carregar não apenas a nós mesmos, mas também uma companheira escolhida. Foi assim que ele e Loki trouxeram suas esposas para cá, e é como Loki transportará o corpo de volta quando o encontrar. Freyja apenas balançou a cabeça. Só acredito vendo. E talvez nem mesmo assim. 37. Enquanto Odin dormia, a energia havia retornado à câmara onde ele e Freyja tinham feito amor pela primeira vez, então ela insistiu em mover seu colchão de volta para lá de seu lugar atual no Scriptorium. Ela também insistiu que não precisava de nenhuma ajuda dele, mas essa parte ele pretendia ignorar. Agora que ele não tinha nada para esconder dela, agarrou o colchão e o transportou diretamente para o quarto dela através das paredes, sem ter que manobrar pelos cantos e passagens estreitas como haviam feito antes. Levou vários minutos antes que ela se juntasse a ele em seu quarto, tempo durante o qual ele já havia colocado o colchão de volta na estrutura da cama. O que ele não daria para deitá-la e fazer amor com ela nesta cama novamente, mas ele temia que isso não acontecesse agora, pois tinha visto a repulsa em seus olhos quando ele apareceu em sua forma amaldiçoada. Ele mesmo não havia conseguido suprimir um estremecimento quando viu seu próprio reflexo monstruoso, então dificilmente poderia culpá-la. Então ele se forçou a fazer uma reverência e dizer: me avise se precisar de ajuda com mais alguma coisa, antes de partir. Ele encontrou os outros no salão de festas, agrupados ao redor de uma mesa. Quando se sentou, Loki empurrou uma pequena caixa em sua direção. O broche de Frigga, ele disse. As garotas dizem que você deve devolvê-lo, pois é um artefato inestimável, que elas prometem guardar em segurança para você. Eu mantenho que é sua propriedade, portanto, é sua escolha o que fazer com ele, assim como o martelo de Thor pertence a ele. Sibyl pode estudar meu martelo pelo tempo que quiser, desde que esteja ao alcance do braço para que eu o use para defendê-la, se necessário, disse Thor. Thor nunca teria se separado de sua arma no passado. Ele deve realmente amar essa mulher para entregá-la a ela. Algo que Odin nunca teria acreditado ser possível em um homem que amava a batalha mais do que qualquer coisa. Odin sempre invejou Thor por suas visões claras e descomplicadas sobre a vida. Thor ia atrás do que queria sem se preocupar com as consequências, ou se poderia não alcançar o desejo de seu coração.
Ele não guardava segredos, e Odin tinha quase certeza de que o homem era incapaz de mentir. Mesmo agora, em um mundo tão alienígena ao deles, Thor havia conhecido uma mulher, se apaixonado por ela e a persuadido a se casar com ele. Não era de admirar que Odin o invejasse ainda mais agora. Thor nunca entenderia seu relacionamento com Frigg, ou porque Odin havia escondido a verdade de Freyja. Mas era hora de ser honesto. Ela merecia saber tudo. Não apenas sobre a maldição, mas sobre Frigg, e todas as coisas que haviam levado a este momento. Odin pegou a caixa. Se precisarem de mim, me encontrarão no quarto de Freyja, disse ele. A porta estava trancada, então ele passou pela parede. Ela estava sentada em sua cama, olhando sem ver para a parede, muito perdida em pensamentos para notá-lo no início. Então ela piscou, franziu a testa e disse: "Os vikings não tinham privacidade no seu tempo? Você poderia pelo menos ter batido." Odin sentou-se no canto da cama dela. "Temi que você não me permitisse entrar." Nem é privacidade. Ainda estou tentando organizar minha cabeça com tudo isso. Você. Eles. Descobrir que fiz sexo com um homem de 1000 anos. Essa é uma diferença de idade e tanto, e embora eu tenha sido falsamente acusada de necrofilia no passado, agora eu posso realmente ter feito isso, e não tenho certeza de como me sentir sobre isso. Pior, eu gostei, então o que isso diz sobre mim? Havia um tom de histeria em sua voz, e Odin sabia que era culpa dele. Ele a havia levado a isso, e devia a ela ajudá-la a entender tudo. Você me contou sobre as coisas vergonhosas do seu passado. Sobre o homem cujas ações egoístas a levaram a fugir de casa. Eu te contei um pouco sobre perder meu filho, e você foi gentil, solidária. Coisas que eu não merecia, pois não te contei tudo. Para começar, não te falei sobre minha esposa. Você realmente deveria ter contado. Quer dizer, se a ferida ainda está muito recente, eu entendo porque você pode não querer falar sobre ela, mas eu merecia saber. Odin assentiu. Ele abriu a caixa e a colocou na cama. Este broche pertenceu à minha esposa Frigg. Era seu dote, um presente de sua mãe. Ela o estava usando quando morreu, e eu o usei todos os dias, até a noite em que fui amaldiçoado. Seu povo o encontrou no gelo, perto de onde eu fui enterrado. Freyja pegou a caixa e olhou dentro. É lindo, ela sussurrou. Isso é âmbar e ouro? Sim. Tal joia teria alimentado toda a minha aldeia por 1 ano ou mais, e houve alguns invernos longos e frios em que Frigg o ofereceu para fazê-lo, mas eu nunca permitiria. Era dela, e eu pretendia colocá-lo em seu túmulo, enterrado em suas cinzas, depois que eu tivesse feito justiça por sua morte. Infelizmente falhei, e minha vergonha me trouxe até você. Meus próprios homens não sabem o que estou prestes a te contar, pois temo que me abandonariam se soubessem. Já perdi o pouco de consideração que você poderia ter tido por mim, mas você merece saber toda a história. Você só viu o monstro quando lhe mostrei minha forma amaldiçoada, mas temo que o monstro que jaz dentro de mim esteja escondido há muito mais tempo do que isso. Você me dará a honra de ouvir minha história, embora eu saiba que não mereço? Freyja cruzou os braços sobre o peito. Se isso explica como um homem pode dormir por 1000 anos e acordar no meu laboratório. Não porque você mereça, mas porque se eu acabar indo para a prisão por sua causa, então eu mereço ouvir isso. Odin respirou fundo e começou. 38. Meu pai era o chefe de nossa aldeia. Vivíamos em uma estreita faixa de terra entre as montanhas e o mar, o que dava ao nosso povo acesso a mercadorias únicas, além de dificultar o acesso dos saqueadores.
Isso não nos impedia de enviar grupos de saqueadores para as montanhas, para atacar acampamentos de caça ou rebanhos enviados para o pasto de verão, mas na maior parte do tempo nos dedicávamos à pesca e à agricultura, e enviávamos caravanas comerciais para outras aldeias. Éramos conhecidos por ter guerreiros superiores, e meu pai insistia que se eu quisesse ser o chefe após sua morte, eu precisaria aprender a ser o melhor guerreiro, assim como o melhor comerciante, então eu era enviado com frequência. Em uma missão em particular, meu pai deixou claro que queria que eu encontrasse uma noiva, uma garota que trouxesse riqueza e conexões para a nossa aldeia, então onde quer que eu fosse, os outros chefes jogavam suas filhas e irmãs solteiras em meu caminho. A maioria delas era bonita e acolhedora o suficiente, mas nenhuma me distraía do que eu considerava minha verdadeira missão, uma missão comercial bem-sucedida e lucrativa. Até que conheci Frigie. Ela era um pouco mais velha que eu, e ao contrário das outras garotas, ela bateu minha caneca de hidromel na minha frente com uma careta, e disse que preferia se casar com meu cavalo a qualquer homem, e que me agradeceria se eu dissesse isso ao pai dela, pois ele não a escutava. Eu ri, e ofereci para compartilhar a caneca com ela se me contasse por que gostava tanto de cavalos. Acontece que ela tinha conhecido um dos missionários do sul, homens que afirmavam que não havia muitos deuses, mas apenas um, e que sob sua adoração, as mulheres haviam formado comunidades de aprendizagem onde não se casavam e podiam viver suas vidas como quisessem, para o bem da comunidade. Fiquei fascinado com sua história, principalmente porque meu pai havia insistido que eu aprendesse a falar e escrever latim e nórdico antigo, e eu nunca havia conhecido uma mulher que compartilhasse meu amor pelo conhecimento. Freja soltou um suspiro frustrado. Então você se apaixonou por ela na hora e se casaram? Odin riu. De onde você tirou essa ideia? Não, claro que não. Bebemos hidromel durante a maior parte da noite até ficarmos bem bêbados, e eu acordei na parte de trás da carroça, com o sol alto no céu, jurando que nunca mais beberia. Alguns meses depois, ao chegar em casa no final de uma expedição comercial bem-sucedida, meu pai adoeceu e morreu, e meu povo me elegeu para o seu lugar. As primeiras neves tinham caído, e estávamos ocupados preparando provisões para o inverno, quando uma garota em trapos entrou na aldeia. Ela havia sido espancada brutalmente, e se recusou a ver um curandeiro até falar comigo. Claro, eu concordei. Ofereci-lhe hospitalidade, como era apropriado, e perguntei quem tinha feito aquilo com ela. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: "Você fez." Eu nunca havia batido em uma mulher na minha vida, nem mesmo em uma donzela guerreira quando estávamos saqueando, então estava prestes a mandá-la embora, quando ela contou sua história. Veja bem, esta era Frigie, e em algum momento daquela noite, bêbados de hidromel, havíamos compartilhado uma cama, e ela engravidou. Ela nunca tinha estado com um homem antes ou depois, então sabia que o bebê era meu, e contou ao pai, mas ele a chamou de prostituta, bateu nela e a expulsou. Sua mãe lhe dera um pequeno pacote de roupas, algumas moedas e este broche, mas com o inverno chegando e sem saber para onde ir, isso não durou muito. Em desespero, ela veio até mim, uma mulher que preferia se casar com meu cavalo a se casar comigo. Ela tentou ir para a comunidade cristã, mas a rejeitaram, pois só aceitavam estudiosas com uma grande doação de riqueza, e preferiam virgens, não mulheres caídas com crianças para cuidar. Então, uma noite comigo que eu nem sequer me lembrava tinha custado a ela o sonho que ela acalentava, e eu devia a ela fazer reparações. Ofereci-lhe que ficasse aqui durante o inverno até dar à luz nosso filho, e então, em nossa próxima missão comercial, eu a levaria pessoalmente ao convento, com uma doação grande o suficiente para vê-la trabalhando em seu escritório pelo resto da vida, como ela desejava. Ela aceitou meu acordo, até o dia depois que nossos bebês nasceram, pois ela estava carregando gêmeos. Não sei se foi o amor por Vale e Vidar que a fez ficar,
ou sua crença de que eu não tinha ideia do que fazer com 2 recém-nascidos, mas fizemos um novo acordo. Ela se casaria comigo, e permaneceria minha esposa até que nossos filhos crescessem, e então se aposentaria no convento. Eu, por minha vez, ensinaria a ela o que sabia de latim e runas, para que ela pudesse ensiná-los aos nossos filhos. Assim Frigga se tornou minha esposa, e para todos na aldeia, éramos um casal apaixonado. Nunca brigávamos, e quando eu estava longe de casa, ela assumia o comando da aldeia, e ninguém, nem mesmo eu, disputava seu direito de fazê-lo. Ela era a melhor castelã que já conheci, e mesmo nos invernos mais longos e frios, nunca nos faltou nada. Mas ela nunca foi verdadeiramente minha esposa. Ela nunca mais compartilhou seu corpo comigo depois daquela única noite, e não fazia segredo do fato de que preferia quando eu estava longe de casa, seja saqueando ou comercializando, desde que eu trouxesse coisas para tornar nossa aldeia mais próspera. Ela era nossa chefe, mais do que eu, mas como era minha esposa e era boa nisso, ninguém nunca parou para questionar, muito menos eu. Eu era grato pelo bom cuidado que ela tinha com nossos filhos e nossa aldeia. Então, quando o ataque veio, nenhum de nós esperava. A maioria de nossos melhores guerreiros, incluindo eu, estávamos longe, e Frigga ficou sozinha para lutar contra os homens de Eric. Ou os Draugr de Eric, como descobri mais tarde. Tarde demais, como o destino quis, mas essa parte da minha história vem depois. O exército de Eric massacrou todos. Minha família. A família de Thor. Todos que ficaram para trás. No entanto, eles não se comportaram como saqueadores normais, levando nossas provisões e objetos de valor, pois até mesmo o corpo de Frigga ainda carregava seu broche, manchado com seu sangue vital. Alguns anos antes, o mesmo havia acontecido à aldeia de Loki, e ele veio até nós em busca de ajuda, tornando-se o único sobrevivente do ataque. Na época não fazia sentido para mim, mas agora sei que eram Draugr, ordenados a matar para que Eric pudesse tomar nossas terras para si. Começo a entender. Tarde demais. Nossos homens restantes juraram vingança, e eu não podia negá-la a eles. Frigga e meus filhos mereciam vingança tanto quanto qualquer um. Então, reparamos a aldeia o melhor que pudemos, e choramos nossos mortos, enquanto planejávamos como poderíamos atacar Eric e fazer com que ele pagasse por seus crimes contra nós. Com a ajuda de Loki, pois ele é um batedor especialista sem igual, comecei a construir uma imagem das táticas de Eric. Seus Draugr atacavam do mar saindo da água com pouco aviso, então se tivéssemos alguma chance de derrotá-lo, precisávamos fazê-lo em um lugar onde ele não tivesse Draugr por perto. O único lugar onde isso era possível era um acampamento de pastagem de verão, nas montanhas Jotunheimen, onde Eric havia nascido e crescido. Essa aldeia se chamava Utgard, e embora ele não retornasse lá todos os anos, um ataque ali seria um golpe em seu coração, então esperamos até sabermos que ele estaria lá, e nos esgueiramos pelo desfiladeiro da montanha. Quando nos aproximamos, enviei Loki para fazer o reconhecimento. Ele foi, mas não retornou. Eu sabia que isso poderia significar uma de duas coisas. Ou os homens de Eric o haviam capturado, ou não, mas eles estavam perto demais de nosso acampamento para que ele retornasse sem revelar nossa posição. De qualquer forma, havíamos perdido o elemento surpresa. Eric sabia que estávamos chegando, e nossa única esperança era matá-lo e o maior número possível de seus homens, antes de nos juntarmos às nossas famílias em Valhalla. Eu sabia quando deixamos o desfiladeiro que estava levando meus homens à morte, mas também sabia que se lhes desse a escolha, eles decidiriam morrer gloriosamente em batalha, como teriam morrido defendendo suas famílias. Thor, guerreiro de coração como era, se ofereceu para liderar o ataque, em honra de sua irmã. Como eu poderia recusar? Vi meus homens sendo abatidos. Até mesmo Thor, que lutava como um berserker, foi dominado.
Quando não restava nada além de homens mortos e moribundos no campo, Eric mandou seus homens me arrastar para sua aldeia, onde colocou seu torturador para trabalhar em mim. Mas o que é a dor quando você perdeu tudo, e tudo o que quer é morrer? Quando o homem arrancou meu olho, implorei que ele levasse o outro também, para que eu não tivesse mais que olhar para meu fracasso. Foi Eric quem o impediu. Eric, que mostrou misericórdia. Ele disse que nem todos os meus homens estavam mortos, e se eu fosse o líder que ele ouvira falar que eu era, ele precisava de mim para comandar seu exército, e se eu concordasse em servi-lo, ele permitiria que meus homens restantes vivessem. Odin soltou uma risada amarga. Um homem mais corajoso teria cuspido no rosto de Eric e exigido a morte. Mas eu havia vivido com Frigg, que falava de autossacrifício, como ela havia feito por nossos filhos. Pelos meus homens que restavam, escolhi a escravidão para que eles pudessem viver. Eu não acreditava que Eric cumpriria nossa barganha, pois sabia que o homem que havia assassinado meus filhos não poderia ter honra alguma, mas se ele quebrasse sua palavra, então eu não precisaria cumprir a minha. E se ao menos um dos meus homens vivesse, o teimoso Thor ou o astuto Loki, talvez a vingança ainda fosse servida. Não por minhas mãos, mas não menos merecida. E assim permite que sua curandeira tratasse de minhas feridas, e como ela também era sua bruxa, permite que lançasse seu feitiço sobre mim. Só quando estava feito, descobri que ela pretendia amaldiçoar Thor e Loki também, e Eric me forçaria a assistir, zombando de mim que os mataria de qualquer maneira, e que não havia nada que eu pudesse fazer, pois a maldição já me ligava a ele. Não ouso contar a Loki ou Thor sobre o acordo que fiz, ou pedir seu perdão. Todos nós merecíamos morrer naquele dia, e foi minha covardia que nos amaldiçoou a todos. Pior ainda é que não me arrependo, pois quando acordei, em vez de comandar exércitos em nome de Eric, minha primeira tarefa foi salvar você, antes de levá-la para a cama. No momento em que vi seu rosto, soube que estava apaixonado, e quando seu corpo se uniu ao meu, nem Valhalla nem o paraíso de Frigg poderiam se comparar à alegria que senti. Foi a melhor noite da minha vida, superada apenas pelas outras noites que passei em seu abraço desde então. Odin respirou fundo. Sou um tolo e um fracassado, tão egoísta quanto o homem que a expulsou de sua casa para cá. Se não fosse pela maldição, eu não teria sido nada além de um cadáver em sua câmara fria de armazenamento, algo para sua ciência encontrar respostas. Agora, por minha causa, você pode enfrentar a justiça por um crime que nunca cometeu. Nem posso começar a pensar em como compensá-la pelo que fiz a você, e ainda assim, quando penso em você, não é culpa que me domina, mas amor, e quão grato estou pelos dias que passei com você. Sinto muito, Freyja, por tê-la prejudicado. Sem esperar por uma resposta, ele se levantou e se virou, como se fosse sair do quarto dela tão facilmente quanto havia entrado. Com a mente girando, Freyja não sabia o que pensar. Espere, ela disse. Na verdade, ela não queria pensar de forma alguma. Então, em vez disso, jogou os braços em volta do pescoço dele e o beijou. 39. Odin mal podia acreditar que Freyja o tinha tocado, muito menos beijado, mas seus lábios ainda estavam macios contra os dele, tão inegavelmente reais quanto tudo o mais que ele lhe contara. Como ela podia tocá-lo, sabendo a verdade sobre ele? Sou um monstro, ele tentou lembrá-la, invocando os chifres e as asas para que ela ouvisse novamente e se lembrasse. Um monstro egoísta responsável por fazer com que todos ao seu redor moram. Arruinei sua vida só por estar perto de você. Eu vou. Cala a boca e me beija. Melhor ainda, me fode. Passei a última semana tentando resistir a você porque é meu funcionário, e então pensei que estava morto, e agora você acabou de me contar a história mais trágica e fodida que eu mal consigo imaginar, onde um abraço e um pouco de simpatia não vão ser suficientes, e então você me diz que nossa primeira noite juntos foi a melhor noite da sua vida?
E as seguintes também? Porque foram as minhas também, e eu acabei de passar a última hora tentando aceitar o fato de que não só estou apaixonada por um monstro morto-vivo, mas toda vez que te vejo, quero arrancar suas roupas e ter você. Repetidamente. Mesmo enquanto você me conta cada capítulo da sua história trágica, metade da minha mente está fantasiado sobre o quanto eu quero que você me foda, como sua tola esposa nunca fez. Ela tirou suas roupas, deixando-as numa poça no chão, e envolveu as pernas ao redor dos quadris dele. Somos dois fracassados, e tudo desmorona ao nosso redor. Mas agora somos só nós dois aqui, e ninguém mais importa. Quero sentir seu pau de monstro bem fundo dentro de mim, Odin. O que você quer? O desejo em seu olhar o queimava até os ossos. Ele não podia recusá-la, mesmo que quisesse. Então lentamente ele tirou as roupas de Olaf, até ficar tão nu quanto sua amada. A bela e suave Freyja, a mulher que ele não merecia. Quero ouvir você gritar. Quero ouvir você gritar meu nome, enquanto recebe meu pau. Ele a levantou, prensando-a contra a parede, antes de penetrá-la. Oh, Odin! Mas por favor, ela implorou. Suas pernas apertaram-se ao redor dos quadris dele, instando-o a ir mais fundo. Deuses, como ela era boa! Tão apertada ao seu redor, contraindo-se fortemente como se nunca quisesse soltá-lo. Então ela agarrou seus chifres com as mãos, e guiou sua boca para o seio dela. Doçura e suavidade e, sim, ela estava gritando seu nome em absoluto êxtase, mas ele não conseguia parar. 40. Quando terminaram, Freyja mal conseguia andar, então Odin a carregou para a cama e a cobriu com os cobertores. Mas por favor, Odin. Faça amor comigo mais um pouco, ela murmurou, envolvendo a mão ao redor do membro dele. Odin riu suavemente e se inclinou para beijá-la. Mais tarde, meu amor. Quando você tiver descansado. Já é tarde e os humanos precisam dormir. Quando você acordar, estarei pronto para você. Sempre estarei pronto para você. Sou seu monstro. MMM. Meu monstro, ela murmurou enquanto seus olhos se fechavam. Talvez ele não devesse tê-la penetrado com tanta força, para que ela gritasse mais alto. Então ela poderia não ter se cansado tão rapidamente, e eles poderiam ter feito amor por mais tempo. Ele jurou que manteria o ritmo lento e constante da próxima vez, para que tivessem a noite toda. Na próxima vez e na seguinte. Foi preciso toda a sua força de vontade para deixar o quarto dela e voltar para os outros na cafeteria. Exceto que a única pessoa que restava lá era a garota loira, Jorun. Onde está todo mundo? Ele perguntou. Imagino que Freyja esteja dormindo, ou você ainda estaria fazendo as paredes tremerem. Sibyl e Thor estão ocupados quebrando a cama, e Loki e eu estaríamos fazendo o mesmo, exceto que ele saiu assim que escureceu para poder roubar um corpo para você. Ela gesticulou na direção dos chifres dele. Suponho que você tenha contado tudo a ela e tenha dado certo, então... A menos que eu tenha perdido a discussão, e o que ouvi foi sexo de reconciliação. Antes, quando era casado com Frigga, conversar sobre sexo sempre o deixava desconfortável, porque sabia que teria que mentir. Agora, porém, Odin permitiu-se um sorriso satisfeito. Acredito que ela esteja satisfeita comigo, sim. Espero que sim, porque essa merda que você aprontou foi seriamente fodida. Fingir a própria morte. Se Loki tentasse isso comigo, eu arrancaria todas as penas dele. Levou um momento para Odin perceber o que ela havia dito. Ele contou a você o segredo dele? Loki deve pretender se casar com a mulher, então, pois ele nunca havia contado a mais ninguém. Odin só sabia porque Loki tinha vindo até ele em forma animal, quando sua aldeia estava sob ataque. Qual deles? A mudança de forma ou as ilusões? Ou apenas a magia em geral? Tenho que admitir,
a noite em que ele se fez parecer comigo ainda me dá arrepios. Tenho pesadelos de que ele fará isso novamente uma noite quando estivermos transando, e me broxar completamente. Ela estremeceu. Ele voou de volta como um falcão. Disse que seria mais rápido. Thor queria que ele levasse seu tempo escolhendo um corpo e voltasse amanhã à noite, mas ele me prometeu que estaria de volta ao amanhecer. Ele ficará puto se Thor e Sibyl quebrarem a cama antes de nós. Quanto tempo até o amanhecer? Odin perguntou. Dormindo em armazenamento frio e todo o seu tempo dentro deste prédio, ele não sabia que horas eram. Jorun olhou para o grosso bracelete em seu pulso. Umas 2 horas no máximo, eu acho. Talvez menos. O sol nasce cedo nesta época do ano. Odin piscou. Pensei que fosse inverno com toda essa neve no chão. Jorun sorriu. Não. É o auge do verão, não muito depois do solstício. As mudanças climáticas realmente bagunçaram o clima. O degelo precoce significou que pudemos ir ao local da escavação mais cedo, só para sermos soterrados por uma nevasca de verão. Nem dá para culpar um vulcão desta vez. Todos os painéis solares do mundo não vão nos salvar, embora suponho que possamos ter esperança. Então ela balançou a cabeça. Desculpe. Muitos avanços científicos aconteceram enquanto você dormia. Eu deveria provavelmente ver se existe um canal de história da ciência na internet, ou algo assim, que possa ajudá-lo a se atualizar. Odin não tinha certeza do que ela estava falando. Os painéis solares no telhado ajudam a regular o clima? Jorun piscou. Bem, talvez, se você considerar que reduzir as emissões de combustíveis fósseis ajuda, mesmo que seja apenas um pouco. Eu nem sabia que tínhamos painéis solares por aqui. Quer dizer, parece um pouco contraditório com toda essa neve e tudo. Onde você aprendeu sobre eles? Li o manual de manutenção deste lugar, depois todos os livros da biblioteca, disse Odin. É verdade que os nazistas, as pessoas que usavam o brasão da minha família, mataram 6 milhões de pessoas? Ele mal podia acreditar que havia tantas pessoas vivas no mundo, quanto mais mortas. História não é realmente o meu forte. Sou bióloga por profissão, então sei mais sobre renas e tilatinos do que campos de concentração. Mas ouvi dizer que os números nos livros de história oficiais são uma grande subestimativa. Conheci uma garota polonesa uma vez que costumava ser guia em um dos campos, e ela disse que era mais como 20 milhões. Odin não conseguia imaginar esses números. Loki cambaleou para dentro da cafeteria, parecendo absolutamente exausto. Acorde os outros para que você possa me dizer onde colocar o corpo. Eu o deixei lá fora na neve, mas precisarei colocá-lo dentro antes do amanhecer, e isso não está longe. Odin ergueu a mão. Deixe-os dormir. Eu mostrarei a você, e se Freyja quiser que você o mova ou faça qualquer outra coisa com ele, ela pode te dizer pela manhã. 40 UM. Freyja acordou em uma cama quente e aconchegante, com um corpo pressionado contra o dela. Odin, tão magnífico quanto ela se lembrava. Sem chifres nesta manhã, porém. Mas seu pau estava duro e pronto, lembrando-a de quanto ela queria mais dele. Especialmente se a polícia viesse prendê-la amanhã de manhã. Esta poderia ser a última chance que ela teria de fazer sexo matinal com ele. Ah, estás acordada. Os outros ficarão satisfeitos. Eles estão esperando para ver se aprovais a descoberta de Loki. Loki, não o haviam mandado procurar um corpo? De repente, ela não estava mais tão interessada em sexo. Cadáveres realmente faziam isso com uma pessoa. Não podemos ficar na cama um pouco mais? Se aprovares o que ele trouxe, então poderei aquecer tua cama todas as noites, pelo tempo que desejares. Para sempre. A palavra saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar, mas ela sabia que era verdade.
Então que esta seja a primeira manhã da eternidade, disse Odin, pressionando um beijo em seu ombro nu. Freyja engoliu em seco. Se por algum milagre, Loki tivesse encontrado uma segunda múmia de gelo no local, antiga o suficiente para ser da época de Odin, ou anterior, ela estaria segura. Poderia ficar aqui, com um emprego ou uma casa. E Odin realmente precisaria de um milagre, mas ainda assim, ela estava disposta a ter esperança. Então ela tomou banho e se vestiu com sua eficiência matinal habitual, e seguiu Odin até o laboratório. Finalmente, exclamou Loki jogando as mãos para o ar. É tarde demais para eu levá-lo de volta hoje se não gostares dele, muito menos para encontrar outro, mas querias um corpo da nossa época que não servisse à família de Odin, e que estivesse muito bem preservado. Este aqui é os três. Ele parecia convencido. Mostre a ela então, disse Odin. Se puderes abrir a porta. Freyja passou seu cartão, e deixou todos entrarem no laboratório de necropsia. Ela estava cansada da visão dessa geladeira, mas abriu a porta mesmo assim. Quanto mais cedo isso acabasse, melhor, porque então ela poderia tomar café da manhã. Autópsias antes do café da manhã. Sempre. Porque as coisas podiam ficar muito bagunçadas se você fizesse na ordem errada. Desta vez, havia um saco para cadáveres na maca, completamente fechado. Freyja soltou um suspiro. Você não poderia tê-lo aberto? Loki deu de ombros. Não havia motivo, se quisesses que eu o levasse de volta. Então o deixei no saco. Compras de corpos. O homem tinha ido fazer compras de corpos para ela. Se ela pensasse muito sobre isso, ficaria louca. Então, em vez disso, ela colocou um par de luvas e abriu o zíper do saco. O corpo ainda estava congelado, com uma fina camada de cristais de gelo cobrindo suas roupas, que ela julgou serem feitas de lã. Não era moderno pelo menos, e a falta de botões era promissora. Ele não usava luvas, e suas mãos estavam em condições notavelmente boas. Mais parecido com um cadáver recente, do que um que estivesse no gelo por um milênio. Seu estômago começou a se contorcer desconfortavelmente. Talvez este fosse realmente uma vítima de assassinato. Ela olhou para baixo do corpo, e seu coração afundou. O cabo de uma faca se projetava da barriga do corpo, no meio de uma mancha escura na túnica do homem que poderia ser sangue. Ela alcançou a faca. Marfim de morsa. Esta era a faca de comer de um homem rico, disse Loki. Como você sabe? Perguntou Freyja quase com medo da resposta. Loki deu de ombros. Porque uma vez eu desafiei seu dono para uma competição de comida, e ganhei. Freyja congelou. Você conhece este homem? Eu posso ter falado com ele uma vez. Talvez. Mas conheço o tipo dele. A compreensão surgiu. Mas você conhece o homem que o matou. Outro dar de ombros. Eu conheço o homem que possuía a faca. Mas não acho que ele o esfaqueou por já estar morto. Loki alcançou dentro do saco e puxou uma tábua de pedra, coberta com runas vikings. Ele veio com um aviso. Odin pegou a tábua dele. Aqui jaz Orm, o traidor que traiu seu irmão e seu rei. Ele envenenou os dois príncipes antes de apunhalar o rei. Quando tentou reivindicar o trono, a justiça foi feita. Ele está enterrado aqui sem honra, pois não tinha nenhuma, leu ele. Tocou seu tapa-olho. Este é o torturador que tirou meu olho. E eu pensando que tinha sido ferido em batalha. Bem, a piada está com ele, porque sei com certeza que ele não envenenou os filhos de Eric, disse Loki. Mas se foi ele quem matou Eric, então talvez eu o deixe passar para a história como o homem que também assassinou seus filhos. Parece que o enterraram vivo por isso. Um fim adequado para esse bastardo. Quase tão bom quanto ser violentado até a morte por renas no cio. Ou morsas.
Agora, morsas deixariam as coisas realmente bagunçadas. Freyja olhou fixamente para o homem. O que havia de errado com ele? Loki, cala a boca. Há uma dama presente, disse Odin. Sim, Odin. Freyja respirou fundo tentando se acalmar. Quem quer que este homem tenha sido, ele era da era viking. Uma múmia de gelo adequada para Cal e seus alunos estudarem. Não importa quais crimes ele possa ter cometido durante sua vida, sua presença aqui estava prestes a salvá-la de ser presa. Precisamos tirá-lo do saco e colocá-lo na mesa, ela disse. Com a ajuda de Odin e Loki, logo o tinham pronto para estudo, com a pedra rúnica cuidadosamente colocada acima de sua cabeça. Não teria cabido na mesa com Odin, mas ORM era consideravelmente mais baixo do que até mesmo Loki, o menor dos três homens. Finalmente Freyja pôde respirar. Ela tirou as luvas, então lavou as mãos cuidadosamente, antes de liderar o caminho para fora do laboratório. Depois da semana que tive, esse corpo na geladeira é o suficiente para me fazer querer tomar champanhe. Mas como bebi tudo, talvez um café da manhã de comemoração sirva. Loki gesticulou com as mãos. Sim, vão vocês fazer coisas humanas. Prometi a Jorun que quebraríamos a cama antes do café da manhã, então vou acordá-la. Freyja olhou para Odin. Deveríamos segui-lo, para ter certeza de que ela está bem? Odin sorriu. Assim como sou seu protetor, ele é o dela. Enquanto estiver amaldiçoado, não pode machucá-la. Além disso, Jorun é feita da mesma fibra que as donzelas guerreiras do meu tempo. É Loki quem deve se cuidar com uma mulher assim. 42. Se eles estiverem a pé, chegarão aqui esta noite, disse Thor. Precisamos ter um plano. Como eles poderiam saber onde estamos? Ninguém sabe que estamos aqui exceto nós. Eles não poderiam ter nos seguido até aqui a menos que pudessem voar, e nesse caso já estariam aqui. Então, o que te faz pensar que eles virão para cá? Perguntou Sibyl. Porque até a bruxa mais tola pode fazer um feitiço de vidência para encontrar o que está procurando, disse Loki. Jorun se animou. Então você pode nos dizer onde eles estão? Loki fez uma careta. Posso tentar, mas a menos que eu reconheça o lugar, ainda não vai ajudar. Mas ainda precisamos ter um plano, insistiu Thor. Ele se virou para Odin. O que devemos fazer? Odin suspirou. Esse era o problema, não era? Thor e Loki, como o resto de seus homens, o seguiriam para qualquer lugar. Eles até o seguiram, até aqui. Mas então, assim como agora, ele ainda não sabia realmente uma maneira de vencerem. O que sabemos? A bruxa está vindo com o Homem-Lobo. Ele é o protetor dela, então qualquer ameaça à bruxa será recebida com força por ele, começou Odin. Eu lutarei contra Fenrir. Tenho meu martelo, e estou mais forte agora. Não há outros guerreiros aqui para me distrair. Desta vez, serei vitorioso, deixando o resto de vocês para lidar com a bruxa, disse Thor ansiosamente. Sabemos quais poderes a bruxa tem. Ela é uma curandeira, e lançou a maldição sobre nós. O que mais ela poderia fazer? Perguntou Odin. Loki abriu as mãos. A mãe dela era uma poderosa feiticeira, cujos feitiços me mantiveram cativo na casa comprida de Eric, enquanto a batalha rugia lá fora. Se ela aprendeu magia com a mãe e herdou mesmo que parte de seu poder, não há como saber que feitiços ela pode lançar. Então garantimos que os encontremos lá fora. Não quero nenhum de vocês destruindo meu laboratório, disse Freyja. Odin assentiu. Sim. Se houver uma batalha, deve ser lá fora no pátio. Nós três guerreiros os encontraremos, enquanto vocês mulheres. Lá vem. Arranhe um homem e você encontrará a misoginia, disse Jorun, colocando as mãos na cintura. Tenho novidades para você, grande guerreiro viking.
Nós garotas, não vamos nos esconder em lugar nenhum. Vocês três podem ser bons em bater nas coisas com espadas, martelos e machados, mas não sabem porra nenhuma sobre esta época ou o mundo como é agora. Se eles souberem mesmo que um pouquinho mais do que vocês, vocês estão fodidos. Vocês precisam de nós. Loki, começou Odin, apelando ao homem por ajuda. Jorun apenas balançou a cabeça. Se você está prestes a dizer a ele para controlar sua mulher, estou prestes a derramar esta lata de coca no seu colo. Você pode ser feito de pedra viva, cara, mas isso é ácido, forte o suficiente para limpar moedas. Quanto tempo você acha que Freyja ficará com você se eu derreter seu pau? Você usaria feitiçaria contra mim? Perguntou Odin. Jorun deu de ombros. Na verdade, é apenas química básica. Ou alquimia, para os misóginos medievais na sala. Loki apenas olhou para ela como um tolo apaixonado. Case-se comigo, ele disse. Jorun considerou por um momento. Se sobrevivermos a este encontro com uma bruxa de 1000 anos e seu lobisomem imortal, eu me casarei. O sorriso de Loki se alargou. Então, enquanto Thor estiver brincando com o Homem-Lobo, nós distraímos a bruxa. Se ela morder o lábio, distraiam-na antes que possa lançar um feitiço. O sangue alimenta sua magia, então o que quer que façam, não a façam sangrar. Quando o lobo cair, nos espalhamos e a cercamos. Ela não pode lidar com todos nós de uma vez, e a convencemos a nos dizer onde está Eric, se ele ainda estiver vivo, e talvez até quebrar a maldição. Freyja, há um lugar específico lá fora que devemos escolher para nosso campo de batalha? Freyja assentiu. O pátio entre a doca de carregamento e as dependências externas, ao lado do heliponto. Ainda está coberto de neve, então, talvez possamos distrair a bruxa atirando bolas de neve nela? Odin. Loki explodiu em gargalhadas. Ele te contou sobre a vez que nocauteou uma rena com uma bola de neve? Ele a roubou de mim, e tudo mais. Eu já a tinha meio domada, e ele simplesmente chegou e bam. Ela acordou atrelada ao trenó dele, e foi isso. Era o animal de estimação de Odin, depois disso. Ele balançou a cabeça. Talvez isso funcione com a bruxa. Se tudo mais falhar, nocauteia com uma bola de neve, Odin. Odin enterrou a cabeça nas mãos. Este é um plano terrível. Thor deu-lhe um tapinha nas costas. Então vamos lá fora para o pátio e pensar em um melhor. Todos desceram até a doca de carregamento, onde as garotas vestiram seus equipamentos de neve, e os caras ficaram por perto esperando, sem saber o que dizer. Como se sua fácil camaradagem como irmãos de armas, tivesse sido deixada congelada no gelo, enquanto os séculos passavam. No entanto, eram as mesmas pessoas. Thor jogava seu martelo de uma mão para a outra, com um sorriso vago no rosto. Loki lambia os lábios, concentrado em alguma ideia que certamente lhes contaria quando estivesse pronto. E Odin. Seus olhos saltavam de seus homens para as mulheres. Sibyl parecia uma garota em sua jaqueta acolchoada, com pouco mais que os olhos à mostra. Jorun acionava interruptores na parede, enquanto Freyja ainda relutantemente puxava sua jaqueta, depois de demorar uma eternidade para calçar suas botas. Enquanto os outros pareciam querer estar ali, ela estava fazendo cara de corajosa, seus olhos disparando de volta pelo corredor, mais para dentro do edifício. Odin se moveu para o lado dela. Você não precisa fazer isso, sabe? Pode ficar dentro, onde estará segura. Freyja apenas lhe lançou um olhar engraçado. Não vou sair correndo para me esconder. Estava pensando em voltar para pegar o kit de primeiros socorros. Caso alguém se machuque, economizaremos tempo se já o tivermos aqui. Você não está com medo? Estou com medo de que alguém se machuque. Magia e monstros podem estar além da minha compreensão, mas ainda sou médica, e sei que se alguém puder se ferir, vai se ferir, e que eu devo estar preparada.
Ela umedeceu os lábios. Vou buscar o kit de primeiros socorros. Volto já, ok? Ela saiu apressada. Jorun apertou o botão para abrir a porta de enrolar, então olhou ao redor. Onde foi a Freja? Ela foi buscar alguma coisa. Disse que voltaria logo. Bem, espero que sim, porque parece que temos visitantes, disse Sibyl sombriamente. 43. Odin poderia ter confundido o par com pessoas desta época, pois vestiam roupas modernas, embora estilizadas mais como as de seu tempo. A túnica dela brilhava num vermelho escuro como sangue, sob as luzes intensas que iluminavam o pátio, acima de botas de couro polido. Por cima de tudo, ela usava um manto de lã escuro que parecia cintilar como o céu noturno. Ela parecia apenas uma garota, mais jovem que Freja e suas amigas, até que seu olhar encontrou o dele e o reconhecimento brilhou. Ela inclinou a cabeça. Bem-vindo já, Odin. Odin estava perdido, não se lembrava do nome da bruxa. Thor, como um bom irmão de armas, veio em seu socorro. Tu és uma abominação e não mereces viver. Eu, Thor, filho de Ymir, assim juro, e não descansarei até que estejas morta. Ele voou pelo pátio e se chocou contra o companheiro da bruxa, derrubando-o na neve. A luta foi rápida e furiosa, pois embora Thor empunhasse seu martelo, e mais de uma vez Odin ouviu o som da cabeça do martelo quebrando o que só poderia ser osso, o homem-lobo fez crescer pelos, presas e garras, tudo o que ele usou liberalmente contra Thor. A neve voava em nuvens, obscurecendo a luta por minutos, até que os combatentes apareciam, rugindo e rosnando um para o outro, antes de rolarem para o chão fora de vista mais uma vez. Tens que parar com isso, insistiu Sibyl, agarrando os ombros da bruxa, pois a garota viera ficar ao lado da porta do laboratório como o resto deles, para sair do caminho da luta. A bruxa deu de ombros. Eles são homens, e homens sempre lutarão. Especialmente quando há honra em jogo. Não faz sentido tentar pará-los, até que tenham terminado com essa tolice, ou um deles tenha vencido. Posso fazer isso o dia todo, rosnou o homem-lobo. E eu posso fazer isso a noite toda, Thor rosnou de volta. Um estrondo poderoso soou em algum lugar na neve, e ambos os homens rugiram em resposta. Sibyl fungou. Tanta coisa para ser uma bruxa poderosa. Se tu não vais parar isso, eu vou. Ela se lançou na neve antes que alguém pudesse detê-la. Outro estrondo ensurdecedor, um tinido metálico, e então o grito de um homem. Sibyl. 44. Quando Freja chegou à plataforma de carga, a porta estava escancarada e todos haviam sumido. Eu disse que voltaria em um segundo, ela resmungou enquanto deixava a maca na plataforma, com as caixas de primeiros socorros empilhadas em cima. Por que ninguém tinha pensado em colocar um carrinho na sala de primeiros socorros? Assim que voltasse ao seu laptop, ela iria encomendar um. Ela desceu pesadamente os degraus até a varanda coberta de neve. O que eu? Um alto badalar abafou suas palavras. Um som que só poderia ter vindo de algo atingindo aquele maldito relógio de sol. Com força. Então um grito masculino, Sibyl. Freja não pensou. Saiu correndo. A primeira coisa que entrou em seu campo de visão foi o pedestal que antes sustentava o relógio de sol. Um pedaço ainda estava preso a ele, mas o resto havia se quebrado em pedaços menores, o maior dos quais estava sobre o peito de Sibyl, que jazia na neve. Ela ofegava em busca de ar, seus lábios começando a ficar azuis, enquanto dois homens estavam em pé sobre ela. Você fez isso, Thor uivou. Você quebrou aquela coisa, não eu, o estranho retrucou. Idiotas do caralho. Saiam da frente, ela ordenou, empurrando-os para poder se ajoelhar ao lado de Sibyl. Era tão ruim quanto ela suspeitava.
Um dos pedaços de metal pontiagudos da escultura havia perfurado a jaqueta de Sibyl, e provavelmente, sua carne por baixo também. Sibyl estendeu os dedos ensanguentados em direção a Freyja. Ajuda, ela tentou dizer, mas nenhum som saiu. Alguém me traga o kit de primeiros socorros. Tragam aqui agora. Freyja gritou. Ela precisava tirar o relógio de sol de cima de Sibyl, mas naquele momento, era o que estava selando o ferimento. Se Freyja julgasse errado e tivesse perfurado o coração da garota ou uma artéria, ela poderia sangrar até a morte. Mas se não o fizesse, ela iria sufocar. Merda! Se ao menos ela pudesse chamar uma ambulância e levar a garota para o hospital. Mas eles ainda estavam isolados pela neve. Nem mesmo um helicóptero poderia pousar. Tudo dependia dela. O kit de primeiros socorros chegou, e Freyja o abriu rapidamente, espalhando-o sobre a neve. Ela pegou um punhado de pacotes de gaze, pronta para rasgá-los e aplicar pressão sobre o ferimento, no momento em que removessem o relógio de sol. A menos que, se ela tivesse um pneumotórax aberto, precisaria cobrir o ferimento imediatamente e colocar um tubo de ar ali. Ela precisaria de um ambiente estéril para isso, não era algo que quisesse fazer aqui na neve. Tragam-me a maca. Tragam aqui e coloquem-na ao lado dela, Freyja disse colocando as luvas. Ela preparou 2 conjuntos de curativos, uma pilha de gases que poderia aplicar pressão para estancar o sangramento, ou um curativo hermético para impedir a entrada de ar. A maca pousou na neve. Certo, vocês 2 peguem aquela coisa de metal e eu vou contar até 3. No 3, vocês vão levantá-la. 1, 2, 3. Sibyl gemeu de agonia quando o relógio de sol foi retirado, mas Freyja já estava com a tesoura em mãos, cortando a jaqueta de Sibyl para poder ver o ferimento. Ah, graças a Deus, pneumotórax aberto. Freyja pegou o curativo correto, fixando-o em 3 lados, exatamente como havia praticado. Só que Sibyl ainda não conseguia respirar. Seus lábios estavam definitivamente azuis agora. Eles tinham que levá-la para dentro. Certo, você e você, músculos. No 3, vamos todos deslizá-la para a maca, e depois vocês vão carregá-la para dentro. Prontos? 1, 2, 3. Thor e o outro homem obedeceram, e a neve pareceu se abrir como o mar vermelho para eles, enquanto deslizavam até a plataforma de carga, onde colocaram a maca de volta no carrinho. Thor ajudou a empurrar Sibyl para a sala de primeiros socorros, onde Freyja pegou um cilindro de oxigênio, a única coisa que ela não se preocupou em trazer antes, e ajustou a máscara no rosto de Sibyl. O que você está fazendo? O que é isso? Thor gritou. A última coisa que Freyja precisava eram familiares histéricos em seu caminho. Alguém tire esse filho da puta daqui, para que eu possa me concentrar na minha paciente. Sibyl. Sibyl, Thor rugiu enquanto os outros homens o arrastavam para fora. Freyja olhou novamente para Sibyl, apenas para encontrar as mãos de outra mulher sobre o ferimento. Mãos nuas, sem luvas nem mesmo um borrifo de álcool em gel. Tire suas mãos da minha paciente, Freyja rosnou. A garota apenas sorriu para ela. Disse algo que Freyja não entendeu e então fechou os olhos, suas mãos ainda no peito de Sibyl. Freyja estendeu a mão para agarrar o braço da garota. Apenas para ter seu próprio braço agarrado por uma mão, com pelos e garras. Freyja piscou. O homem estranho estava ao seu lado, irradiando ameaça. Freyja não se importou. Olhe, eu preciso cuidar da minha paciente. Se você quer ajudar, lave as mãos e use álcool em gel, e talvez eu deixe você me passar as coisas. Pouco provável, mas isso os manteria fora do seu caminho por um momento. A garota disse algo mais, então mordeu o lábio e tocou a testa de Freyja. Compartilhe seu conhecimento comigo, ela parecia dizer.
embora Frey já tivesse certeza de que não tinha ouvido as palavras de fato, antes que sua mente enlouquecesse, passando por memórias como uma espécie de montagem de filme. Seus estágios na ala respiratória. Página após página de seus livros didáticos. Dissecando incontáveis cadáveres. Rotações no departamento de emergência. Mais livros didáticos. E então, a imagem do que estava dentro do peito de Sibyl, sob o curativo. O ferimento irregular, seu pulmão colapsando sobre si mesmo. Como se alguém tivesse colocado um endoscópio lá dentro, mas eles não tinham esse tipo de coisa aqui. No entanto, enquanto Frey observava, o ferimento começou a cicatrizar. Na escuridão sob as costelas de Sibyl, seu pulmão se expandiu quando ela inspirou. Caramba, Frey sussurrou. O homem estranho estava gritando algo, mas Frey o ignorou. Ela tinha que salvar Sibyl. Ela tinha que... Está tudo bem. Ela é uma curandeira, era Odin parado na porta. Sim, eu sei tudo sobre medicina medieval. Açougueiros cheios de besteira todos eles. Você pode pedir a alguém para chamar uma ambulância? Com sorte talvez eu consiga estabilizá-la, mas preciso tirar esses dois daqui primeiro. Eu disse a eles, mas ou eles não entendem ou não se importam que uma garota possa morrer se eles não fizerem isso. Odin falou, e a garota respondeu. Odin suspirou. Ela diz que está curando sua amiga, usando seu conhecimento. Você precisa ser paciente e ficar quieta, porque isso requer foco e um toque delicado, com a quantidade certa de poder. Quando ela terminar de curá-la, ela gostaria de pegar emprestado seus livros. Frey apenas balançou a cabeça. Se essa garota puder salvar a vida de Sibyl, ela pode ficar com todos os meus livros didáticos. Ou melhor ainda, vou comprar um conjunto novo para ela, no idioma que ela falar, já que inglês evidentemente não é um deles. Latim e nórdico antigo, infelizmente. Como eu. Frey olhou fixamente para a garota. Ela é uma gárgula como você? Não, ela é a bruxa que nos transformou em gárgulas. E ele seja lá o que ele é. Odin gesticulou para o homem estranho com as mãos peludas. A garota disse algo, então olhou expectante para Odin. Ela diz que terminou de curar sua amiga. Agora ela precisa descansar e comer. Frey assentiu, então se voltou para sua paciente. Sob a máscara de oxigênio, os lábios de Sibyl estavam perdendo o tom azulado. Ela removeu o curativo do ferimento, apenas para descobrir que não havia mais ferimento algum. Ela olhou para cima, e encontrou os olhos conhecedores da garota sobre ela. A garota inclinou a cabeça, o que Frey entendeu como de nada. Ela diz que espera que você tenha bastante comida, porque depois disso, ela poderia comer um dragão inteiro, disse Odin. Definitivamente não é uma gárgula, então, Frey liderou o caminho até a cafeteria. 45. Enquanto as mulheres comiam sua refeição, Odin ficou encostado na parede do salão de festas, esperando para ver se seria necessário como intérprete. O homem-lobo o imitou, embora agora parecesse totalmente humano novamente, enquanto vigiava a bruxa. Ele definitivamente levava seus deveres de guarda-costas a sério. Uma mão tocou o ombro de Odin. Loki. Posso falar com você por um minuto? Os olhos de Odin nunca deixaram a mesa das mulheres. Claro, mas terá que ser aqui. Não vou deixar Frey sozinha com esse homem-lobo por perto. É com a bruxa que estou preocupado. Se ela fizer algo com Jorun. Loki é apaixonado. Odin nunca pensou que veria esse dia. O que você quer discutir? Odin perguntou. Ele esperava que não fosse conselhos matrimoniais. É sobre as coisas que Eric disse, e o que aconteceu quando deixei vocês no desfiladeiro para ir fazer o reconhecimento.
Preciso saber se você acreditou nele, que eu era um traidor. Eric era um saco de mijo e vento. Eu acreditaria mais no que sai do traseiro de um glutão, do que em qualquer coisa que saísse da boca dele. Eu te conheço. Você alegremente transformaria o martelo de Thor em um peixe, ou minha lança em uma salsicha, mas nunca trairia seus irmãos de armas. Em cada travessura que você aprontava, ficava mais que feliz em admitir que era o responsável, para que todos pudéssemos rir com você. Sim, você tem seus segredos como todos nós, mas nunca os escondeu de mim. Loki suspirou aliviado. Você não sabe o quão feliz estou em ouvir isso. Eu me esgueirei para o acampamento de Eric na esperança de matá-lo, mas a bruxa me pegou e me impediu de voltar para vocês. Eu nem sabia que vocês tinham sobrevivido até a noite em que ela arrancou nossos corações. Imaginei que se eu fosse o último de nós, devia a vocês ficar e encontrar uma maneira de matar Eric e tirar sua família. Seus filhos. As sobrancelhas de Odin se ergueram. Então não foi o traidor ORM que os envenenou, mas você. Loki abaixou a cabeça. O destino teve sua participação. Foi quase como se o destino quisesse que aqueles homens morressem. Muitos homens morreram naquele dia. Ainda não entendo por que não estávamos entre eles, Odin admitiu. Sinceramente, eu acreditava que estávamos todos marchando para nossas mortes. É por isso que, quando você saiu para fazer o reconhecimento e não voltou, nós marchamos mesmo assim. Porque eu sabia que os homens de Eric estariam esperando, mas sabia que nossos homens não estavam dispostos a esperar mais pela vingança. Mesmo que isso nos matasse a todos. Ele suspirou. O único traidor no campo naquele dia fui eu, porque não importava o que eu fizesse. Eu trairia meus homens levando-os para a batalha, ou trairia a memória dos que morreram fugindo. Apenas para ser capturado por Eric e receber uma escolha, as vidas dos meus homens restantes, se eu concordasse em servi-lo. Eu acreditei que ele deixaria você viver, não que ele o transformaria em um Draugr, como ele tinha feito comigo. Odin balançou a cabeça. Ele era um mentiroso sem fé até o fim. Espero que aquele homem ORM realmente o tenha matado, e que sua morte tenha sido lenta. Ele não aparece nos livros de história desta época, então parece que o mundo esqueceu Eric, enquanto nós ainda vivemos. Está feito, Thor rugiu ao entrar no salão de festas. O que você fez agora? Loki perguntou, olhando para as botas cobertas de neve de Thor. A coisa estranha de metal que matou Sibyl não existe mais. Eu a despedacei em pedaços tão pequenos que se espalharam ao vento, disse Thor. Você destruiu o relógio de sol? Disse Freyja, levantando-se pela metade de seu assento. Odin fez uma careta. Ele o verá forjado novamente para você, eu prometo. Freyja sentou-se novamente. Não importa. Eu nunca gostei dele mesmo. Com certeza estava segurado. Diremos que foi levado pela tempestade. Tenho certeza de que a universidade pode pagar para encomendar um novo. Ou conseguir alguma arte nova para colocar no lugar. A bruxa pousou sua lata de cerveja e arrotou. Agora que comi, quero algumas respostas. Diga-me, onde está meu pai, Eric de Utgard? Loki e Odin trocaram olhares. Bem. Loki começou. Odin pigarriou. Acreditamos que ele foi esfaqueado por um homem chamado ORM. Os olhos da bruxa brilharam. Onde ele está? Eu mesma matarei esse homem. Pode ser um pouco tarde para isso, disse Loki. Leve-me até ele, insistiu a bruxa. Freyja se levantou. Qual é o problema dela agora? Ela quer ver sua múmia de gelo, disse Odin. Desde que ela não toque nele, acho que podemos fazer isso, disse Freyja. Na sala de armazenamento frio, não foi o corpo de ORM, mas a tábua de pedra que chamou a atenção da bruxa.
Ela até riu. É verdade. O homem não tinha honra, mas meu pai tentou me dar a ele. Fenrir estava certo em me levar embora eu não tenha acreditado no início. Ela jogou a tábua de volta na mesa. O que vocês farão com ele? Odin traduziu a pergunta dela para Freyja, que respondeu: nós o escaneamos e aprendemos o máximo que pudermos com ele. Estudiosos estudarão seu corpo, por dentro e por fora, para que possamos aumentar nosso conhecimento sobre as pessoas do seu tempo. Quando a bruxa ouviu isso, ela riu ainda mais. Oh, esse é um destino apropriado para um traidor. Nem mesmo como cadáver ele conhecerá o descanso. Sinto muito pelo seu pai e seus irmãos, disse Odin. Não que ele sentisse que Eric era uma grande perda para o mundo, mas ele tinha sido o pai da garota. E perder seus irmãos também. A bruxa dispensou as simpatias dele com um gesto. Eu tinha muitos irmãos. Meu pai se deitava com uma mulher diferente a cada noite e teve muitos filhos. Todos eles desejavam provar que eram dignos de sua atenção, então corriam muitos riscos durante as batalhas, bebendo muito mais jus quiasmos do que era bom para eles. Não havia antídoto se tomassem demais, o que frequentemente acontecia. Eles viviam e morriam como guerreiros, e no dia seguinte, meu pai encontrava outros para preencher seus lugares. Ele nunca se preocupou em reconhecer nenhuma de suas filhas, exceto eu, porque eu tinha magia. Ele era meu pai, mas só se importava que eu fosse útil para ele. Primeiro como bruxa, depois como esposa para manter ORM leal, o que deve ter falhado quando Fenrir me levou. Venha, devemos beber a justiça, que finalmente alcançou o traidor. Quando a bruxa estava sentada na cafeteria novamente, com uma cerveja fresca na mão, Odin ousou suspirar de alívio. A múmia de gelo de Freyja estava segura, e eles também, por enquanto. Mas nenhum de vocês respondeu minha pergunta. Onde está meu pai, Eric de Utgard? Exigiu a bruxa. 46. Eric de Utgard foi enterrado longe daqui, em um suntuoso funeral de barco, junto com uma pedra rúnica que contava a história de suas conquistas. Ela mencionava a passagem onde estávamos escavando como a rota para Utgard, por isso me juntei à expedição, disse Sibyl com voz rouca, cambaleando para dentro do salão de festas, usando a parede como apoio. Freyja pulou de pé. Você não deveria estar de pé. Sibyl a dispensou com um gesto. Estou bem. Ela me curou. Apontou para a bruxa. Então mudou do inglês para o nórdico antigo hesitante. Devo-lhe uma dívida de gratidão, senhora. Meu nome é Astrid, e sua resposta é pagamento suficiente. Minhas criaturas foram responsáveis pelo seu ferimento, então era justo que eu o curasse. E fui recompensada. Você viu o corpo do meu pai jazendo em estado? Perguntou a bruxa. Sibyl balançou a cabeça. Só restavam ossos e eu vi fotos deles. Posso mostrar a você se quiser. Thor se moveu para apoiá-la, mas ela o afastou com um gesto. Só me ajude a sentar, depois vá buscar meu laptop. E você vai me prometer nunca mais lutar com aquele sujeito, ou então que Deus me ajude, você vai aprender sobre divórcio. Os olhos de Thor se arregalaram, e ele saiu apressado. Sibyl voltou seu olhar duro para Astrid. Agora você e eu precisamos esclarecer uma coisa. Aquele ali é minha criatura. Ele está unido a mim, e se você acha que pode simplesmente acenar com as mãos e fazê-lo seguir você como um cachorrinho bem treinado, nós vamos ter uma conversa, e não será agradável. Odin se tensionou, pronto para avançar e defender Sibyl na ausência de Thor por dizer palavras tão imprudentes a uma bruxa. Astrid inclinou a cabeça. Você o despertou. É por isso que eles não estavam nas montanhas, onde os deixei. Thor atendeu ao seu chamado e resistiu ao meu. É o mesmo para os outros? Eles servem às outras mulheres? Sibyl engoliu em seco. Acho que sim.
Minha prima Kali me enviou algumas informações sobre gárgulas e como elas são protetoras. Ela até me enviou o feitiço para criá-las, embora eu não pudesse imaginar arrancar o coração de alguém. Ela estremeceu. O sorriso de Astrid era tenso. É bem bagunçado, especialmente porque não se pode alcançá-lo sem quebrar alguns ossos. Muito desagradável. Se meu pai não tivesse ordenado, eu nunca teria feito isso uma vez, muito menos várias vezes. Quantas? Perguntou Odin. Muitas, disse Fenrir. Eu fui o primeiro, e vou protegê-la até o fim. Odin digeriu isso por um momento. Ele sabia que era imprudente perguntar, mas tinha que saber. Com seu pai e irmãos mortos, todas essas criaturas respondem a você agora. O que pretende fazer com seu exército de Draugr? Astrid estremeceu. O exército do meu pai, não meu. Devo libertá-los. Thor entrou e entregou um estranho dispositivo plano a Sibyl. Quem mais você está mantendo prisioneiro? Astrid fechou os olhos. Incontáveis Draugr, gárgulas, protetores amaldiçoados a atender ao chamado do meu pai. Devo libertá-los. Fenrir deu um passo à frente. Vou ajudá-la e protegê-la como sempre. Mas eu deveria libertar você também. Eu pedi por isso. Jurei protegê-la, e o farei. Ficamos juntos. Mas esses outros, você deveria libertá-los. Deixe-os buscar felicidade com as mulheres mortais deste tempo. Thor se aproximou para ficar bem na frente de Fenrir. Você só quer isso porque quer que eu fique mais fraco, para poder vencer. Fenrir deu de ombros. Não tenho prazer em lutar. Sou o guarda-costas leal de Astrid. Lutei para defendê-la, e sob o comando de seu pai. Se Eric está realmente morto, então só respondo a Astrid agora, e ela ficou muito descontente por ter que curá-lo da primeira vez. Se você não for uma ameaça para ela, então não tenho nenhum problema com você. Você matou minha irmã. Fenrir franziu a testa. Nunca matei uma mulher em minha vida. Garotos talvez quando pegavam em armas contra mim. Houve um garoto em uma aldeia na costa uma vez, lutador feroz. Um pouco como você, pois ele não se rendia, mesmo sabendo que tinha perdido. Com seu último suspiro, ele exigiu que eu o enviasse a avaliá-la. Agora que penso nisso, ele tinha uma arma como a sua, embora mal pudesse levantá-la. Minha irmã vestida com roupas de menino, disse Thor entre os dentes. Se eu soubesse, teria poupado ela. Sinto muito pela sua perda. Mas posso lhe garantir, ela ganhou seu lugar em Valhalla. Talvez até entre as valquírias. Sim, disse Thor. Desista do rancor ou pegue o divórcio, Thor. Não vou passar por isso de novo, disse Sibyl. Aperte a mão do lobisomem, ou seja lá o que ele for. Thor fechou os olhos com força, então estendeu a mão. Eu, Thor, filho de Ymir, juro que nunca farei mal à senhorita Astrid, desde que você jure nunca mais ferir minha Sibyl. Está acordado, disse Fenrir, agarrando o braço de Thor à maneira dos guerreiros. E quanto a eles então? Perguntou Sibyl. Fenrir franziu a testa. O que você quer dizer? Ela disse que os libertaria. A escravidão é ilegal neste tempo, e você não tem ideia de quantos problemas terá por isso. Então liberte-os. Retire a maldição de Thor, Odin e Loki. Faça isso, e eu mostrarei a você aquelas fotos. Talvez até possa colocá-la em contato com alguns dos meus contatos que possam saber onde você pode encontrar outras gárgulas também, disse Sibyl. A carranca de Fenrir se aprofundou. Você deseja me pescar como um peixe? Ou Astrid? Sibyl apenas balançou a cabeça. Algumas coisas simplesmente não se traduzem. Astrid, você vai libertar esses homens? Astrid sorriu. Sim. Pois desfazer o trabalho do meu pai é também me libertar. 47. Doutora Freyja Valdis? Freyja,
Forçou um sorriso enquanto abria mais a porta para o pequeno grupo do lado de fora. Sou eu. Por favor, entrem. Ingrid, a única mulher entre eles, apertou sua mão antes de entrar, seguida pelos dois policiais e um homem mais velho que Freyja presumiu ser o fotógrafo da universidade. Você pode nos mostrar onde o corpo foi encontrado? Perguntou um dos policiais. Freyja não pôde evitar, ela riu. Posso mostrar-lhes fotos do local da escavação nas montanhas onde ele foi encontrado, e os raios-x preliminares que tirei esta manhã, agora que a energia voltou. Mas se quiserem ver o local da escavação, terão que esperar por Jacob e seus cavalos de carga, quando fizerem a próxima viagem de suprimentos em alguns dias. A menos que vocês possam conseguir aprovação para enviar outro helicóptero, mas é melhor conversarem com Cal, o líder da expedição, antes de fazerem isso. As condições lá em cima podem ser muito diferentes do clima que temos aqui. Os policiais trocaram algumas palavras em norueguês, que Freyja não entendeu. Finalmente um deles assentiu. Mostre-nos o corpo então. Freyja os levou ao laboratório de necropsia, passou o cartão para abrir a porta e dirigiu-se à geladeira. Ela abriu a porta exatamente como havia feito para Thor, Loki e os outros, mas desta vez, sabia exatamente o que encontraria. ORM não havia se movido desde que ela o radiografara, e Astrid lhe assegurara que, diferentemente de Odin, ele estava definitivamente morto. O fotógrafo de Ingrid foi o primeiro a entrar, tirando fotos do corpo na geladeira, enquanto os policiais vestiam roupas de proteção. Freyja apenas ficou de lado e observou. Ela mesma tinha um diploma em ciência forense, então não havia nada que a polícia descobriria que ela já não soubesse. ORM pertencia a um laboratório de arqueologia, não às mãos de um legista da polícia. Finalmente um dos homens tirou sua máscara e depois suas luvas. Não é um caso policial. Vocês podem ficar com ele, disse. Então eles haviam perdido alguns detalhes, não é? Foi o que pensamos. Mesmo que ele tenha sido assassinado ou executado, estimamos que foi há mais de 1000 anos, então não há muita chance de pegar o assassino. O caso frio definitivo, disse Freyja. O mais falante olhou fixamente para ela. Assassinado? Como você pode ter certeza? Freyja colocou seu próprio par de luvas, e então delicadamente afastou uma dobra da camisa de ORM, revelando a faca enterrada em suas entranhas. Bem, há isto que indica que ele provavelmente morreu de forma lenta e agonizante, e há também a pedra rúnica que foi encontrada com ele, que descreve os crimes pelos quais ele foi executado. Um exemplo da justiça norueguesa antiga, em ação. Ambos os oficiais sorriram com isso. Então foram solicitados a posar para fotos, embora com seus rostos escondidos, antes de insistirem que precisavam voltar. Depois que a polícia saiu, Freyja levou o corpo para o laboratório de necropsia, onde o fotógrafo pôde fazer uso de melhor iluminação e mais espaço para tirar mais fotos e vídeos do corpo, antes de ela devolvê-lo à geladeira e ter que responder a muitas perguntas de Ingrid sobre o que ela havia descoberto sobre ORM. Freyja se viu repetindo várias variações de ainda não sei, até que Ingrid finalmente ficou satisfeita e guardou seu laptop. Se algum dos repórteres que recebessem o comunicado de imprensa quisesse fazer mais perguntas, eles entrariam em contato com Freyja, disse Ingrid. Freyja desejou poder recusar, mas a descoberta de Cal merecia toda a cobertura da imprensa que ela pudesse conseguir. Mesmo que fosse ORM e não Odin. Falando em Odin, onde ele estava? 48. Um carrinho branco e retangular, muito maior que os veículos em que os visitantes de Freyja haviam chegado, subiu a estrada, passou pelo prédio principal e deu a volta até os fundos, onde o pátio ainda estava coberto de neve. Um homem saiu do carrinho e praguejou. Quem é esse? Perguntou Thor. Sibyl deu de ombros. Não faço ideia.
Parece que ele está indo para o galpão onde ficam os barris de lixo, mas eles só são recolhidos no final da temporada. É mais barato para a universidade pagar por apenas uma viagem do caminhão, porque ele precisa de licenças especiais para resíduos. Não há nenhuma placa do lado de fora dessa van, então duvido que ele esteja aqui oficialmente. Vocês deveriam ir perguntar a ele. Eu? Perguntou Odin. Claro. Tu és Olaf, o zelador, ou pelo menos é o que diz no teu macacão, disse Sibyl. Mas Frey já havia dito para ficarem fora do caminho de todos, até que a polícia fosse embora. Ela não gostaria disso. Ele está vestindo a mesma coisa, disse Odin, apontando para Thor. Sibyl revirou os olhos para o teto. Tudo bem. Então vão os dois e perguntem a ele. Perguntem se ele precisa de ajuda. Odin caminhou pesadamente pelo pátio, quase desejando que Astrid não tivesse quebrado a maldição, para que a neve não o atrasasse como agora. Será que não tinham raquetes de neve nesta época? Ele saudou o homem. O homem definitivamente pareceu furtivo então, como se estivesse procurando uma fuga rápida. Sou Olaf, o zelador daqui. Posso ajudar? Perguntou Odin, ouvindo os passos de Thor atrás dele. Este é Thor. Pois Odin poderia manter uma identidade fingida, mas Thor era direto demais para tais coisas. O homem mostrou os dentes num sorriso que definitivamente não chegava aos olhos. Sou Trim, vim buscar o lixo. Geralmente fica neste prédio. Ele apontou para o galpão que Sibyl havia mencionado. Claro, claro. Vamos te ajudar a carregar os barris pela neve. Devias ter vindo mais tarde, quando a neve derretesse seria mais fácil. Mas não importa. Nós te ajudaremos, disse Odin, dirigindo-se ao galpão. Ele levantou o barril mais próximo e o carregou para fora. Onde queres que eu coloque? Os olhos de Trim se arregalaram. Ah, não preciso de todos eles. Apenas os marcados. Outra pessoa virá buscar os outros. Que tipo de marca? Perguntou Odin, examinando o barril. Havia muitas marcas ao redor dele. Thor saiu do galpão. Como esta? Seu barril tinha a runa de sua família. Trim pareceu aliviado. Sim. Os com as runas antigas. A pequena piada de Nick. O rosto de Thor ficou tempestuoso. Tu estás levando apenas aqueles marcados com runas antigas? Não o resto? Sim. Trim abriu a porta traseira de seu carrinho. Podes colocar esse aqui dentro. Odin colocou seu barril aos pés de Thor. Eu faço isso. Leva este de volta para dentro com o resto. Eu te encontro no galpão e te mostro quais queremos. Thor parecia querer discutir, mas ele sempre foi tão leal e obediente quanto direto. Ele podia não gostar, mas obedeceu. Odin colocou o barril dentro do carrinho e se apressou atrás de Thor. Tu não podes deixá-lo levar estes. Ele é um ladrão, Thor sibilo no momento em que Odin entrou no galpão. Eu sei. Tu e Sibyl me disseram que esconderam teu martelo em um destes, disse Odin, levantando outro barril. Tu não entendes. Sibyl me disse para colocá-lo de volta em um barril. Aquele barril, o que tu colocaste no carrinho dele, disse Thor. Não podemos permitir que ele o leve. Não, eles não podiam. Frey já havia dito que a polícia, pessoas cujo trabalho era fazer justiça neste mundo, estava aqui. Ela temia que a acusassem de roubo. Mas se realmente havia um ladrão aqui... Tenho um plano. Pega um dos barris marcados e me segue, disse Odin. Mas... Eu disse me segue, gritou Odin. Thor resmungou baixinho, mas fez o que lhe foi dito. Odin subiu no carrinho. Agora passa isso aqui para mim. Não podemos. Eu disse levanta esse barril. Odin rugiu. Eu te ouvi. Só acho que não devíamos, Thor gritou de volta.
Me dá isso. Tu és um tolo. E tu és um idiota. Me dá esse barril. Odin berrou, alto o suficiente para acordar os mortos. Thor o levantou, mas relutou em soltá-lo. Isso está errado. Ele bateu o barril no chão, fazendo a tampa voar. Mas Thor não percebeu, ele estava ocupado demais subindo no carrinho. Ele agarrou os barris que já estavam dentro, e começou a jogá-los no chão também. Este é um artefato histórico valioso e deveria estar trancado em segurança, não contrabandeado para ser roubado, Thor trovejou, pegando seu martelo do barril quebrado. Todo mundo com as mãos para cima. Thor sorriu, levantando seu martelo com as duas mãos, apenas para deixá-lo cair sobre os pés de Thrym. Odin nunca tinha ouvido um grito tão agudo de um homem antes. Mas qualquer um que tentasse roubar o martelo de Thor, certamente merecia seu destino. O que está acontecendo aqui? Era Freyja, parecendo tão tempestuosa quanto o céu na noite em que se conheceram. Sibyl e Jorun estavam com ela. Esses homens parecem ter brigado, disse um dos policiais. Ouvimos gritos e então vimos essa bagunça. Odin se aproximou de Freyja, com as mãos ainda erguidas. Esse homem disse que estava aqui para recolher os barris de lixo. Como sou o zelador aqui, vim ajudá-lo, mas o barril caiu e isso estava dentro. Ele apontou para o martelo que definitivamente tinha causado algum dano aos pés do homem. Sibyl deu um passo à frente. Esse martelo deveria estar na sala de artefatos. Você estava tentando roubar artefatos valiosos. Ela apontou para Thrym. Não eu. O Dr. Fridolfsen me paga para recolher o lixo. Só lixo. Thrym balbuciou. Freyja cruzou os braços sobre o peito. Nick Fridolfsen não está no comando aqui. Eu estou. E eu não autorizei nenhuma coleta de lixo ou movimentação de artefatos da instalação. Prendam esse homem como cúmplice de Nick. Os policiais pareciam perplexos. E quanto aos outros homens? Eles são meus funcionários. Estavam cientes da prisão do Dr. Fridolfsen, e eu pedi que ficassem de olho em qualquer pessoa suspeita na propriedade, principalmente se estivessem tentando remover algo da instalação. Parece que foi exatamente isso que fizeram aqui, tentaram impedi-lo de roubar esses contêineres de lixo que definitivamente não continham lixo. Thor. Odin. Foi isso que aconteceu aqui? Odin assentiu. Claro, doutora Valdis. Como pode ver, tínhamos razão em estar desconfiados. Após algumas discussões, os policiais levaram Thrym e seu veículo, junto com um grande número de fotos dos barris quebrados e artefatos, mas nenhum dos artefatos reais, porque Freyja insistiu que nenhum depósito de evidências da polícia estava equipado para preservar adequadamente tesouros culturais inestimáveis, enquanto as instalações do Ice Lab foram projetadas exatamente para isso. Quando um dos policiais sugeriu que o laboratório poderia não ser seguro, ela simplesmente deu de ombros e disse que o conteúdo dos barris não poderia ter vindo de dentro do Ice Lab, já que os barris eram selados no local da escavação e permaneciam selados até serem descartados pelo contratado de resíduos, devido aos riscos de transferência de algum patógeno desconhecido do gelo. Nem mesmo ela manipularia o conteúdo desses barris, sem um traje de proteção. Os policiais recuaram rapidamente, deixando Thor e Odin para limpar a bagunça, enquanto Sibyl e Jorun cuidavam dos artefatos. Ingrid e seu fotógrafo também foram embora, tagarelando rapidamente em norueguês sobre a cobertura da imprensa que esperavam conseguir para esta história. Não posso acreditar que finalmente os pegamos. Que sorte incrível o cúmplice de Nick ter vindo aqui enquanto a polícia estava presente. Cal tem tentado descobrir como as coisas têm desaparecido há anos. Se Nick tivesse ido para o Egito este ano como planejava originalmente, talvez nunca tivéssemos descoberto que era ele, disse Freyja. Jorun deu de ombros. São Nick provavelmente entrou em contato com ele assim que pôde,
só que Trin não conseguiu chegar aqui até que as estradas fossem liberadas. Se ele tivesse ido para Sácara, esperamos que seus colegas no Egito o tivessem descoberto antes que muita coisa desaparecesse. E ouvi dizer que as penalidades por roubo lá, especialmente de antiguidades valiosas, são muito mais severas do que aqui na Noruega. Bem, pelo menos ele não estará roubando coisas tão cedo. Ou o outro cara. Thor realmente esmagou os 2 pés do pobre homem com seu martelo? Eu o deixei cair, disse Thor parecendo ofendido. Eu deveria tê-lo acertado com ele e quebrado mais do que apenas seus pés. Então você realmente teria perdido seu martelo, disse Sibyl. Se tivesse matado um homem com ele, a polícia teria te prendido e levado a arma do crime como evidência. Então é bom que você só o tenha deixado cair. Agora, sabemos que ele ficará seguro aqui. Os outros entraram, mas Odin e Freyja permaneceram no pátio. A neve derretida havia lavado o sangue de Sibyl, não deixando nenhum sinal da luta entre Thor e Fenrir, além do relógio de sol quebrado que Freyja já havia informado à universidade ter sido danificado pela nevasca. Tudo correu bem com o ORM e os policiais? Perguntou Odin. Freyja sorriu. Sim, claro. Eles estavam de saída quando ouvimos os gritos e viemos aqui investigar. Vocês tiveram sorte que a polícia não investigou muito o seu passado. Sibyl disse que tem um primo em casa que pode ajudar vocês a conseguir alguns documentos de identidade para que você, Thor e Loki possam passar por homens modernos. Mas vai levar algum tempo. Enquanto isso, ficarei aqui com você, como seu homem de manutenção, declarou Odin. Freyja riu. Oh, espero que você seja muito mais do que isso. 49. Freyja sentou-se na cafeteria e abriu seu laptop. Parecia uma eternidade desde a última vez que falara com sua família, mas na realidade, haviam-se passado apenas algumas semanas. Ela tentara ligar antes, mas esta era a primeira vez que os horários de todos se alinhavam o suficiente para ter todos em casa. Claro, mamãe atendeu. Olá, querida. Como está o homem do gelo? Freyja piscou. Ela não havia contado a eles sobre Odin, como eles poderiam saber? O rosto de Fintan apareceu por trás do ombro da mãe. Mamãe tem acompanhado todas as notícias e artigos que consegue encontrar sobre o seu homem do gelo, desde que te viu sendo entrevistada no noticiário. Até no meu trabalho, as pessoas perguntavam se eu era seu parente. Você está famosa. Ah, eles queriam dizer ORM, não Odin. Bem, ele está definitivamente morto. Ainda estamos nos estágios iniciais. A perícia não é tão rápida quanto parece nos programas de TV. Às vezes, leva semanas para receber os resultados dos testes, e minha equipe aqui é bem pequena. Quando a temporada de escavação de verão acabar, alguns dos arqueólogos se juntarão a mim e descobriremos mais, além de escrever alguns artigos para publicar em todas as revistas certas. Até agora, tudo o que sabemos com certeza é que ele era da Era Viking. Com a ajuda de Ingrid, elas haviam conseguido manter a pedra rúnica fora da cobertura da imprensa, já que essa era a primeira coisa sobre a qual Freyja e Sibyl pretendiam escrever um artigo, ligando esta descoberta à pedra rúnica do túmulo de Eric, que havia levado Sibyl a este local em primeiro lugar. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Eu sabia que você não estava totalmente feliz na medicina, mas sempre achei que você encontraria seu caminho enquanto viajava. Nunca pensei que você faria descobertas históricas por lá, disse mamãe. O coração de Freyja floresceu em seu peito. Depois de tantos anos se sentindo uma fracassada, era bom ser elogiada pela primeira vez. Espera. Mamãe sabia que ela não estava feliz? O GH chega de caras mortos. Quero ouvir sobre os gatos vivos e gostosos. Você nunca me mandou fotos, reclamou Kendall, ajoelhando-se ao lado da cadeira da mãe.
Mamãe lançou um olhar irritado para Kendall. Estamos todos muito orgulhosos da sua irmã. Ela está lá fora, fazendo um nome para si mesma, em vez de correr atrás de homens a todo momento. Pacientes, mãe. A maioria desses homens são meus pacientes, disse Kendall, revirando os olhos. Mesmo do outro lado do mundo, Freyja sabia que aquilo era mentira. Confraternizar com pacientes, assim como a necrofilia, definitivamente não era considerado uma conduta apropriada para um médico. Fale com sua irmã. Preciso começar o jantar, declarou mamãe levantando-se. Kendall deslizou para o lugar da mãe. Certo. Quero saber de tudo. Por favor, não me diga que você tem estado tão ocupada com o cara morto que não teve tempo para nenhum vivo. Não há sentido em você ir até a Noruega, a menos que reivindique algum poderoso pau viking. Odin entrou na cafeteria, carregando um prato com um muffin coberto de geleia de lingonberry. Com quem está falando? Quem é esse? Kendall gritou. Freyja fechou os olhos e respirou fundo. Odin, esta é minha irmã Kendall, fazendo uma videochamada da Austrália, do outro lado do mundo. Ela tem uma obsessão insalubre com genitais masculinos, como se ela já não visse o suficiente deles no trabalho. Kendall, este é. Eu sou Odin. Meu poderoso pau viking pertence à doutora Freyja Valdis e a ninguém mais. Freyja queria escorregar para debaixo da mesa de vergonha. Kendall soltou outro grito. Você tem um namorado? Ele sempre fala safadezas assim? Meu Deus, ele é gato. Por que você não me mandou fotos? Freyja começou a contar à irmã sobre ficar presa na neve, mas Odin começou a beijar seu pescoço, e de repente, Freyja percebeu que não poderia continuar sem contar tudo à irmã. Gárgulas e bruxas e lobisomens, assim como as partes íntimas de Odin, não eram algo que ela quisesse compartilhar com sua irmã. Sabe de uma coisa? Tenho que ir. Tenha uma ótima semana e dê um abraço em todos por mim. Talvez quando a pandemia acabar e as fronteiras abrirem, eu volte para casa de novo, e Odin possa vir comigo. Enquanto isso temos trabalho a fazer, disse Freyja, deixando o cursor pairar sobre o botão encerrar chamada. Mas eu quero ver o... A tela ficou preta. Então agora somos só você e eu aqui, Odin começou. É mesmo? Eu sei que Síbio e Jorun e seus meninos partiram com Jacob e os suprimentos, mas pensei que Astrid e Fenrir voltariam. Eles disseram que tinham que libertar mais algumas gárgulas. Ela queria libertar todas elas. Todos os homens que ela havia amaldiçoado. Mas ela arrancou centenas de corações, e disse que levaria mais do que alguns dias para rastreá-los. Especialmente porque eles estariam andando, em vez de usar magia para viajar, que é aparentemente o que eles usaram da última vez. Eric queria conquistar o mundo inteiro, e queria exércitos em todos os lugares, prontos para ajudá-lo. Odin balançou a cabeça. Devemos ser gratos ao ARM por acabar com suas ambições quando o fez. E a Astrid por libertar todos os guerreiros que ele escravizou. Ela disse que voltaria para passar o inverno conosco antes que as primeiras neves caíssem, quer ela tivesse terminado de libertá-los todos ou não. Eu prometi que ela e Fenrir poderiam celebrar o Yule conosco. E os outros, se desejarem. Freyja se levantou. Então somos só nós aqui, e terminei o trabalho por hoje. O que faremos? Odin sorriu. Bem, eu tenho um poderoso pau viking que está ansioso para fazer o que você mandar. Vamos começar com essa sua boca suja de viking e essas mãos calejadas de viking primeiro, hein? Depois, se tiver sorte, eu vou cavalgar esse seu pau poderoso. Ela pensava que a incrível resistência dele era parte do encantamento, mas ele já havia provado que podia facilmente aguentar a noite toda, mesmo como homem. E que homem! Estou às suas ordens como sempre, doutora Freyja. Ela estendeu a mão.
Que tal irmos para a cama então, homem de gelo? Posso ter passado a maior parte da semana trabalhando em um corpo viking diferente, mas é o seu que eu quero pôr as mãos agora. Odin riu, ignorando a mão estendida dela enquanto a pegava nos braços. Então, quanto mais rápido eu te levar para a cama, mais cedo poderei realizar seu desejo, amada. Todos os seus desejos. Enquanto suas roupas flutuavam até o chão como flocos de neve, Freyja tirou um momento para se perguntar se todos os seus desejos já não tinham se realizado. Então ela estava nua na cama com Odin, e só tinha um desejo por mais. Então ele realizou esse também. Isso foi Odin. Um romance de gárgula protetora. Livro 3 da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton.